Salve, salve nação rubro-negra, bem-vindos ao canal. E hoje iremos trazer muitas informações sobre o Flamengo, mas antes peço que vocês inscrevam-se no canal e deixem o like para nos ajudar. E tem informação sobre a possível chegada de Lucas Paquetá no Mengão e também tem interesse de clube europeu no craque Arrascaeta, tudo isso nesse vídeo. Mas antes peço que vocês acompanhem o vídeo até o final para que vocês possam acompanhar todas as notícias. E a primeira notícia foi trazida aqui pelo Flazoeiro, que eu deixei os créditos aqui em cima no vídeo. Então vamos ver o que ele falou. Vamos mudar o assunto aqui agora, falar sobre Lucas Paquetá, que é o assunto do momento. O que acontece é o seguinte, gente, o Flamengo tem simplesmente o caminho livre para contratar Lucas Paquetá. Isso porque o Flamengo tinha um grande concorrente, que era o Tottenham. E por que eu digo que era um grande concorrente? Porque para o Tottenham é mais fácil para contratar o Lucas Paquetá, porque o caixa do Tottenham, ou o caixa de qualquer clube da Europa, é em euros. O do Tottenham, ainda por ser na Inglaterra, é em libras. Então fica mais fácil ainda. Então assim, moeda forte comprando o jogador em moeda forte. Então não seria tão complicado como é para o Flamengo, que, por exemplo, o Tottenham pediu ali 60 milhões de euros, 50 e poucos milhões mais ou menos de libra. Para o Flamengo isso é um valor muito alto. Para o Tottenham é como se fosse 50 milhões de reais, 60 milhões de reais, sendo que porque é a moeda deles. Eu queria que você entendesse isso. É um clube que tem caixa em moeda forte. E por que eu digo que o caminho ficou livre para o Flamengo? Porque o Tottenham ontem fechou a contratação do Conor Gallagher. Eu acho que é assim que se fala o nome dele. O Tottenham fechou a contratação de um jogador que joga na mesma posição do Paquetá. E aí é aquilo, ele não vai contratar por muito dinheiro dois jogadores da mesma posição. Como fechou a contratação do Conor Gallagher, acredito que eles vão abrir mão de querer contratar o Paquetá. Diminuindo a concorrência, o caminho fica melhor para o Flamengo. O Paquetá, ele quer sair do West Ham, o Paquetá, ele quer voltar para o Flamengo, o Paquetá, ele está forçando, inclusive, essa saída. Ele pediu para não jogar no próximo sábado, um jogo, acho que é a FA Cup, né, que tem essa partida no próximo sábado. Ele pediu para não jogar. E assim, óbvio, o Flamengo, neste momento, aguarda uma reunião entre o staff do Paquetá e o West Ham para definir como é que vai ficar essa situação, para entender também se o West Ham vai ou não diminuir essa pedida, que hoje gira na casa aí de 60 milhões de reais. Não é uma de euros, desculpa, não é uma pedida baixa, não é uma pedida pequena, é uma pedida muito complicada até para o Flamengo, que tem um poderio financeiro muito grande, poder pagar. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa situação, vamos esperar para ver como é que o Flamengo vai se comportar diante disso, e é claro, vamos torcer para que dê certo, né? Acima de tudo, que a vontade do Paquetá prevaleça. Paquetá que quer, né? Já falou lá, que quer vir jogar. E essa história de que o Napoli quer pagar 25 milhões de euros ou 157 milhões de reais para contratar Arrascaeta, a notícia surgiu de um jornalista italiano com bem pouca repercussão nas redes sociais. De qualquer forma, faz parte do nosso trabalho checar qualquer informação que sai. Pois bem, antes de contar o que eu ouvi de um dirigente do Flamengo, só lembrar que o Napoli não está habituado a fazer esse tipo de operação cara por jogadores acima dos 30 anos de idade. Uma das poucas exceções foi o Lukaku, comprado no ano passado por 30 milhões de euros. O Lukaku dispensa apresentações, certo? Em relação ao Arrascaeta, craque na América do Sul, olhado com enorme desconfiança no futebol europeu, já tem 31 anos de idade. Você acha que o Napoli pagaria 25 milhões de euros? Posso assegurar que não existiu proposta, nem sequer sondagem. A fonte rubro-negra com quem conversei para tratar sobre a possibilidade de contratação de Breno Bidon, assegurou que não há propostas pelo Arrascaeta. E mais, que o Arrascaeta está super realizado no Rio de Janeiro. Ele teve recentemente seu contrato prorrogado até dezembro de 2028, com um belo reajuste salarial. Hoje ele ganha pouco mais de 2 milhões de reais por mês, juntando-se aos atletas mais bem pagos do elenco rubro-negro. Você Muito bem, fã de esportes, hoje promete. Quem estava acompanhando a gente no YouTube viu um Vitor Birner on fire. Com vocês.
É isso aí. E a gente vai começar o Linha de Passe com assunto, não é aquele assunto do YouTube, a gente começa primeiro com o assunto Paquetá no Flamengo, se é que vem, né? O atleta deseja voltar ao Flamengo, externou que quer voltar ao Flamengo. O Flamengo tem bala na agulha, né? Mas o West Ham não quer se desfazer do jogador. O West Ham está brigando contra o rebaixamento na Premier League, tá? E o West Ham não quer se desfazer, nem o seu treinador quer se desfazer do atleta nesse momento, entende que ele pode ser importante para o West Ham permanecer na elite do futebol inglês. A informação não é minha, informações de Pedro Ivo Almeida e também do Bruno Andrade, né? Matéria que saiu no espn.com.br. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, vou começar aqui pelo Jean Oddi. Segura a emoção aí, Vitor Birner. Guarda do teu coração. Ele deu um tapa aqui no intervalo. Você viu? Foi forte, né? Meu Deus do céu. Dá para entender esse movimento do Paquetá? Esse desejo do Paquetá? Eu acho que desejo. Boa noite. Boa noite. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Para alguns eu não desejo, mas para outros eu desejo. É isso. Feliz ano novo pra você vê que o clima começou, tá pior que o Xabi Alonso no Real Madrid. Xabirner. Mas, cara, eu acho que assim, desejo de jogador, a gente tem que entender, quer dizer, desejos profissionais. Agora, a gente tentar compreender o porquê. O porquê que um jogador como o Paquetá, com a idade do Paquetá, 28 anos, jogando na Premier League, tendo sido há não muito tempo atrás desejado pelo Manchester City, né? E aí veio a questão da suspensão que acabou atrapalhando tudo, quer voltar ao Flamengo, quer voltar ao Brasil. Eu acho que a resposta mais óbvia, que seria a primeira resposta e que é o argumento normal para um tipo de jogador com esse tamanho querer voltar ao Brasil em ano de Copa do Mundo é a seleção brasileira. A visibilidade da seleção brasileira, a importância de estar visível, de estar aparecendo, de jogar em alto nível, de ser falado. Acho que essa argumentação não cabe para esse caso. Pois é, né? Porque me parece que o Paquetá é um nome praticamente certo do Carlo Ancelotti na lista dos jogadores que vão à Copa do Mundo. Ser titular ou não na Copa não depende de como ele vai atuar ou não vai atuar no Flamengo ou no futebol brasileiro. Então acho que tem a ver com desejos pessoais, me parece, né? Me parece muito mais ter a ver com um desejo talvez de voltar ao Brasil, um desejo de jogar num clube onde ele possa conquistar títulos, porque a verdade é que no West Ham isso não vai acontecer. A briga... Ele não é um atleta de muitos títulos, né? Não é, absolutamente não é atleta de muitos títulos, e acho que talvez também esse desejo de brigar e ser o favorito, porque essa é a realidade do Flamengo hoje. Eu acho que o simples fato de se cogitar a contratação do Paquetá mostra porque o Flamengo entra como favorito no Brasileiro e na Libertadores, que são títulos que ele detém nesse momento. Sim. Então, me parece que tem muito mais a ver com desejos pessoais do que com este desejo de que a seleção brasileira vai mudar o panorama dele para a seleção brasileira. Nesse caso, eu acho que não se aplica. Ou pelo menos acho que não faria sentido. Quer dizer, o que se passa na cabeça do Paquetá é uma outra história. Mas eu acho que não faria sentido. E claro, também o fato de que o Flamengo pode se permitir pagar um salário para um jogador de Premier League. Claro. Isso vale para pouquíssimos clubes no futebol sul-americano e no futebol brasileiro. Então, poder bancar um atleta de Premier League, mesmo que do West Ham, né? Porque times pequenos e médios da Inglaterra hoje tem faturamentos que se aproximam dos clubes grandes de outros países, de outras ligas importantes da Europa. Então, eu acho que também é uma demonstração de força, independentemente do Paquetá vir ou não ao Flamengo, voltar ou não ao Flamengo, é uma demonstração de força que esse negócio de fato possa acontecer, ou que seja até mesmo cogitado. Só para entender aqui, o Pedro, já que você apurou também a informação, o Paquetá, hoje, ele tem mercado na Europa em clubes num patamar superior ao do West Ham? E é isso aí, galera. Essas foram as notícias do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!